Olá, este é o canal Versátil de dezembro, um mês muito especial dedicado novamente ao filme noir. Fizemos aí um mês histórico em junho com o filme noir, o primeiro livro da Versátil, e agora nesse pacote de dezembro também nós temos 4 coleções de filme noir e o livro de filme noir. Se o primeiro foi sobre a coleção, os 20 primeiros volumes, os filmes essenciais, este daqui é muito bacana, gente. É filme noir Femmes Fatales, É um olhar feminino sobre uma mulher fatal do noir clássico. Por que um olhar feminino? Ele é escrito inteiramente por mulheres, São pesquisadoras, professoras, críticas, e colecionadoras com seus depoimentos, justamente falando, desse importante elemento do filme noir, esse arquétipo, que é um arquétipo feminino, que é trabalhado no filme noir, e geralmente é um arquétipo muito ligado a uma misoginia, uma ansiedade social daquela época, sobre a maior participação da mulher no mercado de trabalho, essa mulher que ameaça esse patriarcado, como a crítica, os pesquisadores apontam. Então nada mais justo que as próprias mulheres falem das femmes fatales emblemáticas do ciclo do noir clássico. E o livro, gente, tem mais de 120 páginas, tá maravilhoso o projeto gráfico, um dos projetos gráficos mais bonitos da Versátil, e como eu disse para vocês, tem desde o prefácio todo escrito por mulheres, Então, prefácio pela Bianca de Franzasasso, aí tem 10 femmes fatales emblemáticas dos filmes noir lançados pela Versátil. Inclusive tem 2 que não são da coleção Filme Noir, que a gente lançou de maneira individual, no caso Pacto de Sangue, e também tem o Dama de Xangai, que saiu na coleção do cinema de Orson Welles. Aliás, peço que vocês curtam aqui esse vídeo e que assistam também aos vídeos sobre os livros, que esses livros maravilhosos que a gente tem feito para acompanhar os pacotes, destacando que sempre, gente, que o livro vocês conseguem de graça na pré-venda inicial. Então vocês conseguem um desconto no valor dos DVDs e ainda um livro de graça. É um livro que depois vai ser vendido por R$ 69,90. Então é um desconto maravilhoso. Então não deixem de prestigiar as pré-vendas iniciais para terem um livro. Para nós isso é muito importante. Caso não tenham conseguido pegar no pacote inicial, comprem o livro. Os livros estão à venda. Realmente é um diferencial, aliás, um grande diferencial da Versátil ao longo desse ano, que nós criamos ao longo do ano de 2022. Vamos começar agora a falar das coleções. O filme noir chega ao volume 21, gente. É algo assim impressionante. Essa é a coleção principal, nós temos nesse volume 21, como sempre, são 7 filmes em 3 DVDs. É importante destacar que tem um 7º filme, tá? Eu já vou começar falando dele para não esquecer, Porque a gente vai falando dos filmes principais e acaba esquecendo do filme que está vindo como extra. No extra, nós temos o filme Herança de Ódio, que é o Among the Living, de 1941, que é um raro filme gótico no ar, com a Susan Hayward. É um filme bem interessante, porque ele se passa, tem um aspecto meio gótico com o filme noir, se passa numa pequena cidade, relações familiares, um segredo, uma figura psicótica, muito interessante, vale a pena. Um filme curto, mas um filme realmente aí do início, lá em 41 ainda, lembrando que o filme noir, enquanto ciclo histórico, ele vai começar aí, alguns historiadores colocam O Homem dos Olhos Bugalhados de 40 ou O Falcão, a Relíquia Macabra de 41. Então está bem no início, antes até da popularização do noir, que é a partir de 44 com o Pacto de Sangue. Aí nós temos no disco 1, Mercado de Ladrões. Esse é importantíssimo destacar. Havia saído em DVD no Brasil? Havia. Só que essa versão aqui é restaurada e tem vários extras. Tem uma entrevista do Jules Dassin, ou Dassin, como os franceses vão falar, e ainda tem uma análise maravilhosa, um ensaio que fala da questão social desse filme, porque esse filme, como os filmes do Dassin, do Dassin, tem um comentário social muito marcado, Inclusive o Dassin foi um daqueles que teve que ser exilado por causa do macartismo.
foi perseguido por suas ideias progressistas, inclusive foi lá para a Inglaterra, fez um noir maravilhoso, que é aquele Sombras do Mal, um dos melhores noir, Night in the City, e fez o Rififi na França, né, e fez vários filmes na Europa. E aqui ele trabalha, gente, com Richard Conte. Tem a Valentina Cortese, que é uma atriz feleniana, e o Lee J. Cobb, que ficou muito famoso pelo 12 Homens e uma Sentença. Né? Então é um filme muito bom porque ele vai mostrar a questão lá de um cara inescrupuloso, né? Que coordena aí, achaca, né? Os caminhoneiros, né? Num mercado de frutas, né? E aí faz todo um comentário aí, social, né? De como essa questão é material, né? Tudo pelo dinheiro, né? Aquela coisa bem forte, bem noir mesmo. E o Richard Conte não se conformando com o que aconteceu com o pai. E ele vai, veterano de guerra, vai ter que travar uma guerra contra esse criminoso. Então, um filme muito intenso. O final, a sequência, o desfecho do embate, né, do Conte com Lady Jacob é sensacional. Assim o que acontece com o companheiro do Richard Conte. Aliás, o Richard Conte é um dos grandes nomes do filme noir. Eu sempre falo, o pessoal fala muito do Bogart, do Mitchum, acaba esquecendo do Richard Conte, do Dan Duryea, do Edmond O'Brien. Esse é um dos grandes nomes do filme noir também. No mesmo disco, nós temos outro grande nome do filme noir, outro grande astro, o Dick Powell. E o curioso que é um filme de estreia, Dama Valete Rei, Johnny O'Clock, do Robert Rossen. O Robert Rossen também um diretor que foi perseguido, né, por suas posições progressistas, né, lá pelo macartismo na caça às bruxas ao comunismo, na histeria anticomunista. Então é curioso que o Robert Rossen está com o Dacin, né, no mesmo disco. E aqui o Dick Powell também, o Lee Jacob também está contracenando aqui com o Dick Powell, né? Isso também é bacana destacar. E é um filme muito interessante, porque é a figura de um criminoso, né? Um cara que é um criminoso, na verdade, que entra em confronto com a lei, e aí a figura dele é uma figura bem cativante, do Johnny O'Clock, né? E também um filme bem noir, na iluminação, em algumas questões. Também está restaurado, linda cópia, gente, inédito em DVD no Brasil. E aí nós temos o disco 2, um filme também bem noir, né? O Aves de Rapina, do George Sherman, que tem o John Payne, que é um outro ator de personagem que fazia bastante noir. Tem a Shelley Winters, né? O Dan Duryea, que eu estava falando para vocês, que é o famoso, a ideia daquele noir de trapaça, né? É uma trapaça que envolve um grupo de pessoas e personagens bastante sórdidos, bem interessante. E aí nós temos O Destino Se Repete, o Repeat Performance, selo Pérola Versátil, resgatado pela Film Noir Foundation recentemente, do Alfred Lee Worker, que esse filme é como se fosse, gente, aquele filme do Dia da Marmota, Feitiço do Tempo, só que no ar. Porque, na verdade, uma personagem que mata o marido e ela vai revivendo aquela situação para corrigir o passado. Então é uma fábula, só que uma fábula com um coração no ar. Esse é um famoso filme que se encaixa naquilo que a gente chama de noirish, que não são filmes noirs plenos, mas filmes noir filmes com elementos noir. É um filme fascinante, está restaurado, tem extras, inclusive ótimos extras, né? Que falam não só do filme e também da produtora, né? Porque esse que é um filme do Poverty Row, das produtoras pequenas, né? Do Beco da Pobreza, que faziam muito filme noir. Aí nós temos, não dos grandes estúdios, né? Aí nós temos o disco 3, O Caçado como Fera, Shield for Murder. Esse também, bastante no ar, porque é o Edmond O'Brien, que é um dos grandes atores aí, coadjuvantes, né, e atores do ciclo noir, ele trabalhando, dirigindo, o único filme que ele dirigiu, ele co-dirige com Howard W. Koch, e ele atua. E aqui ele vive um papel clássico do filme noir, que é um policial violento, e é um policial que acaba cometendo um crime. Então é um policial corrupto. E ele vai tendo que matar para poder, de novo, para poder encobrir as evidências contra ele. Então é bem interessante, um filme de 82 minutos, não é um filme longo, muito bem dirigido, muito bem construído pelo próprio Edmond O'Brien. Tem bastante tensão e essa figura clássica também do noir, que é esse policial corrupto. E aí nós temos O Anjo Diabólico, de 46, aqui também já tinha sido lançado DVD, uma cópia horrorosa, aqui restaurado e com muitos extras. Esse filme é importante porque ele é um clássico noir também.
É um filme do Roy William Neill com o Dan DeRia, mais uma vez Dan DeRia. Ainda tem o Peter Lorre, gente, ele mesmo, grande Peter Lorre do Homem Vampiro de Düsseldorf, que fez história no noir com filmes, por exemplo, com Máscara de Fogo, que a gente lançou, e com Relíquia Macabra. E aqui ele faz uma adaptação de um grande mestre do romance policial. Muito se fala do Raymond Chandler, do Dashiell Hammett e do James M. Cain. É o triunvirato do romance hard-boiled, que foi adaptado para o noir e participaram também do noir. E aqui o Cornel Wurst, o pessoal esquece do Cornel Wurst, que foi o autor do Dama Fantasma e de muitos outros livros que foram adaptados no ciclo do noir. E aqui é uma adaptação dele. Tá? É muito interessante, também de uma injusta acusação de assassinato, uma trama que envolve aí diversos personagens e bastante noir. Tá? É o filme da capa, por curiosidade, quem tem sempre quando vê aquela capa é o Dan DeRia na capa. Muito legal ter o Dan DeRia numa capa de filme noir. E aí nós temos o filme noir, o spin-off, que está relacionado ao tema do mês, do livro. É o filme noir Femme Fatale, uma edição limitada aí com 7 cartas também. Aliás, todas as 4 caixas desse mês nós temos 7 filmes nas caixas. Então, gente, soma aí, né? Vocês têm 28 filmes nesse pacote. Olha que presentão para os fãs de filme noir. O filme noir Femme Fatale, ele vem... A proposta é reunir filmes em que você tenha a figura, filmes noir, com a figura da Femme Fatale bastante marcante. São filmes Femme Fatales realmente antológicas. A primeira opção aqui, eu até vou falar já do 7º filme, então vou falar antes do 7º filme, que é o Alma de Pecadora, One Girl's Confession, também lá do Poverty, do filme, filme B, do Hugo Hess, que é um diretor que fez vários filmes aí, Bs, e com a Cleo Moore, né, como a Femme Fatale Mary Adams. Então é um filme bem interessante também, um filme de baixo orçamento, com essa figura cativante, gente. Vocês vão ver que atriz cativante que é Cleo Moore. E aí, então, esse é o 7º filme. Aí nós temos, aí o que eu ia falar, o disco 1, ele traz um filme que a Versátil já tinha lançado. Mas, Fernanda, a Versátil já lançou, vocês estão repetindo o filme? Gente, na época que a gente lançou Homem em Suplício, é uma boa cópia, é um DVD simples, não tinha extras. Aqui está restaurado, a cópia está muito melhor. Então imagina a qualidade da fotografia em preto e branco. E tem muitos extras sobre esse filme. Esse filme é maravilhoso. O Homem em Suplício, Mildred Pierce, ele é noir, assim, até a raiz do cabelo. Porque ele é o que nós chamamos de melodrama noir. Ele mistura, né, o que os americanos chamavam de woman's picture, que é o filme de mulher, com aquela sensibilidade noir, né, com um filme de crime, o drama criminal noir. É baseado na obra de um grande escritor noir, né, que é o escritor do Hard Boiled, que é o James M. Cain, como eu estava falando para vocês, que é o autor da novela que deu origem ao Pacto de Sangue, que também escreveu O Destino Bate à Sua Porta, também que se tornou clássico noir. E a história de Mildred Pierce foi adaptada não só aqui, né, em 45, pelo Michael Curtiz, que é esse filme maravilhoso com a Joan Crawford e Anne Blyth, que a gente está falando agora, como também deu origem à série dirigida recentemente pelo Todd Haynes com a Kate Winslet. Então aqui nós acompanhamos a história de uma mulher de sucesso, uma mulher batalhadora, que ganha trabalhando, empreendendo, né, nos Estados Unidos, e ela tem um problema, porque uma das suas filhas é extremamente manipuladora, extremamente mimada. E essa filha, que é a Femme Fatale, ela vai colocar a mãe numa situação muito difícil envolvendo um crime. Né? Então aí tem essa coisa do amor materno e desse aspecto sórdido e criminoso, né, com a filha. É um filmaço maravilhoso, aliás, um diretor injustiçado, né, o Michael Curtiz, de origem húngara, que fez não só fez obras-primas, né, como Casa Branca, fez um noir maravilhoso, que é o Redenção Sangrenta, que está no volume 4, Breaking Point, e o Alma em Suplício também o é. Então vale muito a pena quem não assistiu ainda, e se você viu na cópia do DVD da Versátil, lançado muitos anos atrás, não deixe de ver nessa cópia, gente, vale muito a pena fazer o upgrade. E aí nós temos Quem Matou o Vic. Quem Matou o Vic também muito interessante, também conhecido como pelo título original, né, a Wake Up Screaming, ou Hotspot, que é do H. Bruce Hammerstone, tem a Beth Grable, o Victor Mature, é um noir de início, né, 1941, ano do Relíquia Macabra, e aí a gente vem saber o porquê essa modelo morre, que é a Vicky Lynn,
que é justamente a figura da femme fatale, e por que um empresário está sendo incriminado, tem uma questão de um inspetor obcecado, né? Bastante noir na iluminação, filme, na fotografia, e com essa femme fatale bem interessante também, vivida pela Carol Landis, né? Que é a Vicky Lynn. Né, também que restaurado, um filme importante que ainda não tinha sido lançado, aliás, dedicando esse filme, quem sempre me pedia que lançasse esse filme foi o Marcelo Cordeiro, nosso querido colecionador. No disco 2 nós temos o Alma Negra, esse pérola versátil, So Evil My Love, esse belíssimo filme noir inglês, restaurado recentemente, do Lewis Allen, né, a coprodução inglesa com os Estados Unidos. Posso estar enganado aqui, mas ele é um noir que se encaixa numa vertente, gente, que é um noir histórico, que é um noir de época, né? Porque se passa já na virada do 19 lá para o 20, né? E é muito interessante porque tem o Ray Milland, que é ótimo, né? Ele mesmo, Farrapo Humano, um grande ator. A Anne Todd tá fantástica, que é atriz inglesa, né? Que trabalhou com o David Lean, né? E ela tá fantástica como a femme fatale, Olivia Harwood, que na verdade é viúva de um missionário que conhece um cara que é um trapaceiro, um bandido, né? Um malandro, né? Um escroque, e ela se apaixona por ele perdidamente. E essa paixão vai fazê-la cometer todo tipo de barbaridade, como vocês vão ver. E é um filmaço, gente. Que final, que construção de personagem, e muito, muito bom. O final é antológico. Inclusive tem um extra falando aí dessa importância desse filme, que é um filme, como eu disse para vocês, que se encaixa nessa vertente do noir histórico, não se passa na contemporaneidade do período histórico do noir, são filmes de noir que se passam, como a gente vai falar de um outro aqui, no passado. E aí nós temos A Filha de Satanás, esse também especialíssimo, nunca tinha saído em DVD no Brasil, o Beyond the Forest, um filme que é um melodrama, né, um filme bastante exagerado, né, com um mestre do melodrama que é o King Vidor, né, grande diretor, ele mesmo, lá de trás, o grande desfile do Aturba, né, é um grande diretor e que a gente já tinha lançado recentemente também no melodrama no cinema. Tem um filme dele muito bom, que eu sempre esqueço o título em português, é The Fountainhead, né? E aqui é um filme com a Bette Davis, gente. Bette Davis vivendo Femme Fatale, olha que maravilha. Ela vive a Rosa Moulin, né? E aí é uma personagem que me lembra bastante a Emma Bovary, uma mulher com a vida provinciana, desgostosa, ela faz tudo para fugir, né, para fugir com um empresário, uma mulher casada, uma mulher pérfida, né, bem femme fatale mesmo, e aí tudo que envolve essa mulher e essa pequena cidade, né, bem interessante, também raríssimo, que está compondo aqui essa coleção. E aí nós temos O Anjo e o Demônio, esse é um classicão, Fallen Angel, do Otto Preminger. Otto Preminger também, junto com Robert Siodmak, um dos principais, do Wilfried Slug, que se dedicaram ao filme noir. E fazia filme noir muito bem, né, gente? Você tem aí o Laura, você tem o Passos na Noite, ele faz filmes noirs emblemáticos. Esse daqui é com a Linda Darnell vivendo a femme fatale Stella. Ainda nós temos o Dana Andrews, que é ótimo, né, o Dana Andrews. E aí envolve essa sedução dessa personagem, o que ela faz aí com os homens, né? É bem interessante, também restaurado, a gente já tinha saído em DVD, aqui tem uma cópia restaurada, muito boa, restauração maravilhosa. E aí tem outra pérola versátil, Mulher Desejada, que é do Jean Renoir. Jean Renoir, mestre francês, maravilhoso, um dos maiores diretores da história do cinema, ele mesmo da Regra do Jogo, da Grande Ilusão, da Besta Humana, da Cadela, e ele os filmes que ele fez nos Estados Unidos. A breve carreira que ele teve lá em Hollywood. E aqui nós temos Joan Bennett, também, que viveu muitas femme fatale, o Robert Ryan, outro ator emblemático do noir, e esse foi o último filme dele nos Estados Unidos, do Jean Renoir, e a Joan Bennett vive a femme fatale Peg Butler, tá? E aí um guarda costeiro que tem estresse pós-traumático, né? É bem a cara do Robert Ryan, se envolve com uma linda e enigmática mulher casada com um pintor cego. Então imagine esse triângulo amoroso, como ele se desenrola,
e todo o aspecto noir com Robert Ryan vivendo o seu casting perfeito. É realmente um belo filme. E aí nós temos filme noir, Paranoia e Espionagem, que é uma edição limitada aí com 7 cards, são 7 filmes, como eu falei para vocês, com um tema envolvendo os noir, que é muito comum, né? O filme noir ou o antinazismo, né? Ou os filmes anti-países do eixo durante a Segunda Guerra e, após a Segunda Guerra, a Guerra Fria, os filmes de histeria anticomunista, vivendo sempre a espionagem. Aqui todos restaurados e com extras. E aí nós temos um 7º título, né? Que é O Crime nas Brumas, Escape in the Fog, que é um filme B de um grande diretor de filme de faroeste, o Bud Boetker, ele mesmo, do ciclo de filmes com Randolph Scott, Cavalgada Trágica, O Homem que Luta Só. E aqui é um filme que ele fez no filme B, bem interessante, que é um filme já do ciclo antinazista. Nós temos um disco 1, começando com um grande clássico aí, antinazista, que é O Grande Segredo, Cloak and Dagger, já feito depois da Segunda Guerra de 46, que fala da bomba atômica, do Fritz Lang. Está restaurado com vários extras mesmo. Então uma cópia 1000 vezes melhor do que a disponível anterior no mercado brasileiro. Com Gary Cooper, né, a Lily Palmer também, e na Segunda Guerra toda a questão de a corrida contra o tempo, né, de persuadir 2 cientistas nucleares que trabalham para os alemães a mudarem de lado. Então é muito bom, a gente tem uma sequência, inclusive, do Gary Cooper, com uma fisicalidade, né, que ele vai enfrentar um espião, que é impressionante. Né? E aí nós temos o Espiões, que é um filme já de 48, que é sobre a questão da Guerra Fria, né? Que é um laboratório lá na Califórnia, e aí um agente do FBI com a Scotland Yard vão se unir para evitar esses espiões nucleares que operam nos Estados Unidos e Inglaterra. Então é bem interessante, bem marcado de época. Para que mudesse, o Serial Fear, esse filme de 59, gente, tem uma relação com a própria história da coleção Filme Noir. É do diretor do Irving Lerner, que tem um filme desse mesmo diretor, desse mesmo ator, feito quase na mesma época, que é o Cilada Mortífera, que é um filme maravilhoso, que está numa das caixas, que é o noir já de desconstrução, dos finais do ciclo no final do ciclo noir. E aqui ele vai abordar, esse mesmo diretor com esse mesmo ator, um cara, né, que vai fugir com um cilindro que tem uma substância radioativa. Ele não imagina que tá fugindo com isso. E aí toda a tensão de ele não soltar esse cilindro na cidade. Né? Então é um filme bem eletrizante. Inclusive tem um depoimento do Christopher Nolan falando desse filme. O Ponto de Encontro Perigoso é uma delícia, o outro filme da caixa, que tem, gente, o Lee Marvin, e é muito engraçado porque é uma lanchonete que é um ponto de encontro de espiões, um diner de estrada, estrangeiros que vão contrabandear segredos nucleares dos Estados Unidos. Então é uma pérola, toda essa paranoia anticomunista. E aí nós temos Fabricantes do Medo no disco 3, esse é do Jacques Tourneur, grande diretor, né? Mestre, né? A Fuga do Passado, Noite do Demônio, Paixão Selvagem, um dos maiores diretores lá de Hollywood. E ele faz um noir anticomunista, né? Que na verdade é um veterano de guerra, que volta da Guerra da Coreia, ele vai para Washington e descobre que seu sócio morreu. E aí ele vai descobrir o que tem a ver com comunismo isso. Né? E antecipa esse clima de paranoia, alguns pontos, o famoso Sob Domínio do Mal, Manchurian Candidate, aquele filme maravilhoso do Frankenheimer. E aí nós temos, fechando a caixa, o filme da capa, que é O Outro Homem, do Carol Reed, que é maravilhoso também, é um grande filme, Carol Reed, que nós lembramos dele para O Terceiro Homem, que é um dos maiores filmes no ar, apesar de não ser americano, né, um grande no ar britânico. E aqui também, um filme britânico, né, que se passa na Berlim, e tem a Claire Bloom também, que é ótima, e se passa, tem um depoimento dela nos extras, na Berlim do pós-guerra, e aí tem uma irmã de um oficial inglês, que ela vai ser sequestrada por comunistas, e é toda a situação que envolve aquela partilha, né, de Berlim, toda a situação envolvendo as diversas nações. Então é bem interessante, com um final também antológico. E aí nós temos filme noir Robert Siodmak, que é a última caixa do pacote, também com 7 filmes, gente, todos dirigidos pelo maior mestre de filme noir, porque foi o diretor que mais se dedicou ao filme noir. Lembrando que só dele a gente já lançou Dama Fantasma, já lançamos A Confissão de Thelma, Baixeza, ele é Os Assassinos, só para ter 4 filmes que a gente lançou na coleção Filme Noir. E aqui são os outros filmes dele, dedicados ao tema, ao estilo, né? E nós temos aí 7 filmes. Nos extras tem o Caprichos do Destino, The Strange Affair of Uncle Harry, que é um filme delicioso, gente, vale muito a pena também.
Tem o nosso querido George Sanders, né? Ah, é bem no ar, inclusive tem sequências bastante no ar nesse filme, vale muito a pena vocês conferirem. Ele é o filme extra. Aí nós temos no disco 1 o famoso Silêncio nas Trevas. Esse era muito pedido. Aqui a gente está lançando porque é uma cópia restaurada maravilhosa do filme. Ele é muito no ar, gente, porque uma cidadezinha são mulheres que são portadoras de deficiências, jovens, moças, que são alvos de psicopata. E aí uma moça muda, ela fica com medo de ser a próxima vítima. Daí ele mistura melodrama, terror gótico, filme noir, tem uma aula de construção de atmosfera, é o filme da capa que tem aquele olho, né, o olhar da vítima tem a figura lá do assassino. É brilhante o filme, gente. Inclusive para quem gosta da questão do suspense, da psicopata, né, desse aspecto já da construção de um filme de psicopata, se você imaginar num ciclo que vai culminar lá no Psicose, por exemplo, do Hitchcock, numa linha do tempo, é um filmaço. E aí nós temos Espelhos d'Alma, que é outro filmaço, também aqui já tinha sido lançado, mas por que lançar de novo, Fernando? Tá restaurado, cópia maravilhosa e com extras incríveis, muitos extras. E a Olivia de Havilland vivendo dois papéis. Ela vive a famosa questão da gêmea, né? Aí quem é a assassina, quem é a criminosa, é um noir bastante psicológico, desses noirs que vêm com essa coisa da psicanálise, da popularização. Então, O Segredo da Porta Fechada, filmes que trabalham muito esse aspecto, né? Então, esse é um exemplo de noir psicológico, tá? E aí nós temos no disco 2 o Dúvida. Isso é inédito, Suspect, uma pérola, gente, filme histórico, assim como eu disse para vocês lá do Alma Negra, que está no filme Noir Femme Fatale. Aqui é o Charles Lawton, que é sempre um deleite assistir, né? Um ator soberbo da Testemunha de Acusação. A Ella Raines, também, que foi uma grande atriz noir, hiper conservadora na vida real. E aqui é um homem que é infeliz no casamento, se apaixona por uma mulher mais jovem, e a esposa vai descobrir e ele vai decidir matá-la. E aí toda a questão moral, a questão da investigação, o que vai acontecer, belíssimo no ar histórico, no ar de época. E aí tem uma outra pérola versátil nesse disco. Eu vou explicar aqui a questão da curadoria, porque é o filme que o Robert Siodmak faz quando volta à Alemanha, já em 57. Mas, Fernando, pode-se falar de filme noir na Alemanha? Sim, esse filme, gente, ele vai pegar a figura de um assassino em série que ataca na Alemanha um psicopata durante a Segunda Guerra. E aí tem um homem que é preso erroneamente, e aí toda a questão do regime, do nazismo, como a polícia nazista vai lidar com esse psicopata. Então, é um texto bastante antinazista, tem um comentário social e político muito forte, mas é bastante noir na construção, não só da figura do psicopata, nas suas nuances, tudo, e naquela sociedade como ele analisa. Então, o Siodmak, que foi um grande praticante do noir, ele vai para a Alemanha, volta para a Alemanha e traz todo esse espírito na produção desse filme, que é um filmaço, tá com extra, inclusive. Tem até depoimento do Mario Adorf, né, que é o famoso ator fassbinderiano, trabalhou muito também no cinema de gênero italiano, e ele vive o psicopata. Um filmaço, vale muito a pena, gente. Discos 3, mais uma pérola versátil. Esse eu amo de paixão. Christmas Holiday. Você fez, Fernando, Christmas Holiday, férias de Natal? É isso mesmo a tradução? Isso mesmo, com Gene Kelly ainda? Isso é filme noir? Extremamente, gente, extremamente. A mulher vai se casar com um cara que é um cara rico, mas violento, emocionalmente instável e que vai ser preso por assassinato. E aí ela não consegue esquecer o marido. Então tem uma questão, um melodrama romântico, mas e uma questão criminal bastante no ar, que é impressionante, gente. É baseado num livro do Somerset Maugham e com essa atuação também luminosa da Dina Durbin. Tem sequências incríveis, gente. Uma sequência numa igreja e como ele vai trabalhando essa questão dessa sensibilidade, dessa mulher atormentada e esse personagem extremamente no ar, que é o personagem do Gene Kelly, é um filmaço. Vale muito, muito a pena. Não deixem de ver. Comecem a caixa por ele, inclusive, ou com Silêncio nas Trevas. E aí nós temos O Deportado, é um filme muito interessante do Jeff Chandler, o Jeff Chandler filmado em locação na Itália, porque é um gangster que é deportado dos Estados Unidos para a Itália, ele é de italiano e italo-americano, e ele vai, na verdade, acabar se envolvendo novamente, né?
se apaixona por uma condessa, aí tem todo o envolvimento dele com o submundo do crime lá na Itália, e é baseado na figura do Lucky Luciano, que foi um Lucky Luciano, que foi um importante gangster da época. Então é isso, gente, esse é o pacote de dezembro. Em janeiro a gente tem um pacote dedicado aos filmes de samurai e de artes marciais. O livro, gente, que é sobre a coleção Cinema Samurai, tem 12 ensaios, porque são os 10 filmes essenciais da coleção, e 2 ensaios sobre 2 filmes de samurai, os maiores clássicos do cinema samurai lançados pela Versátil. Os Sete Samurais e o Harakiri, Sete Samurais Kurosawa, lançado em Blu-ray, e o Harakiri, lançado em Blu-ray e DVD. Então, gente, é um livro maravilhoso. Realmente, assim, vale muito a pena para quem é fã de Shambara e do filme de samurai japonês. E aí nós temos o cinema de samurai, desculpe aqui, porque é um pouco da gripe, né, gente? O Cinema Samurai Volume 10, que traz uma coisa importante. Nós tínhamos anunciado que teria o filme do Arahita, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu lançar nesse volume 10. Assim como aconteceu no filme noir francês lá atrás, no filme noir francês volume 5, a gente teve que anunciou um filme, mas trocamos por outro. E depois no filme noir 6 a gente lançou esse filme. Então aqui é a mesma coisa, no próximo Cinema Samurai 11 a gente deve lançar o filme anunciado, que era o do Arahita, do Kon Ishikawa. Então o Arahita está sendo substituído, gente, pelo ambicioso do Daisuke Ito, que é um clássico, um filme biográfico, um épico, com Kinosuke Nakamura, Tatsuya Nakadai e Toshiro Mifune. Um filme muito bom, gente. E aí nós temos os outros 5 filmes, A Lenda dos Oito Samurais, do Kinji Fukazako, restaurado, Estalagem do Mal, do Masaki Kobayashi, Samurai Desesperado, do Kazuo Kuroki, Bandidos vs Esquadrão Samurai, do Hideo Gosha, Quem é a Espada, do Kenji Misumi. Cinema Samurai 47 Ronins. É uma caixa dedicada aí aos 47 Ronins, a maior lenda samurai junto com o Miyamoto Musashi, né? E aqui, gente, a gente fez uma parceria com Formiga Elétrica, que produz um conteúdo maravilhoso, cultural, e assim como foi feito na caixa clássico Sci-Fi Leste Europeu, eles produzem os extras, né? E eu até participo de um debate que nós fizemos sobre a questão dos 47 Ronins e os filmes da caixa. Os filmes são 47 Ronins, do Kon Ishikawa, Os 47 Ronins e o Fantasma de Otsuya, do Kinji Fukazako, O Conto do Samurai Relutante, do Hirokazu Koreeda, famoso diretor japonês da contemporâneo, Vingança Samurai, do Kazuo Mori, e A Queda do Castelo de Ako, do Kinji Fukazako. 5 filmes ao todo, inclusive filmes muito longos, alguns deles. A Isatoishi, a série de cinema volume 4, chega mais uma vez, mais um volume, com 4 filmes e um filme extra. Os 4 filmes da série é Satoichi se Vinga, do Tokuzo Tanaka, Duelo na Aldeia Deserta, do Kazuo Ikehiro, A Espada de Satoichi, do Kimiyoshi Yasuda, Satoichi Fora da Lei, do Satsuo Yamamoto, e o filme extra é O Templo do Diabo, do Kinji Misumi, com o roteiro do Kaneto Shindo e com o Shintaro Katsu. E inclusive tem a atriz a Hideko Takamine, atriz do nosso querido Mikio Naruse. Aí o Cinema Kung Fu Volume 2, nós temos Os 5 Venenos de Shaolin e Combate Mortal do Shang-Chi, os 2 filmes do Shang-Chi, O Destino de Li Kang, do King Hu, O Lutador de um Braço Só, do Jimmy Wang Yu, né, protagonizado por ele inclusive, Duelo até a Morte, do Siu Tung Xing, e Zu, Os Guerreiros da Montanha Encantada, do Tsui Haki. Então é isso, gente. Meus agradecimentos por terem acompanhado a Versátil ao longo de 2022, por esse ano. Agradeço a vocês pelo apoio na pré-venda, pelo apoio nas promoções. A mídia física só sobrevive no Brasil graças aos colecionadores como vocês que estão me ouvindo aqui há meia hora comigo, me acompanhando. Então eu agradeço em nome de toda a equipe Versátil, né, do Daniel, aí nosso diretor técnico, do Cauê, que cuida aí da parte gráfica, do Pedro Degobi, que trabalha comigo, né, nas redes sociais, também assessorando aí nos livros, e de toda a equipe de faturamento, a equipe de estoque, dos diretores, né, do André também, do Juliano, então, do nosso querido Oceano Vieira. Eu agradeço em nome de todos nós, desejo felizes festas para vocês, tá? Um 2023 aí com renovada esperança, muita luta para todos nós, que possamos continuar aí no mercado de vídeo, proporcionando para vocês pacotes maravilhosos, agora sempre acompanhados por livros, né? Expandindo esse perfil cultural da Versátil, tá? Então, meu agradecimento
não deixem de apoiar a nossa pré-venda, vai ser cada vez mais fundamental, né? Façam a coleção, assim como vocês fazem de DVD, dos livros também, e esperamos muito em breve voltar a lançar aí títulos em Blu-ray também, tá? Então é isso, gente, meu muito obrigado, até 2023, até janeiro, e meu grande abraço. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar, ajudem a divulgar a Versátil. Grande abraço.